Sejam bem-vindos. Nós estamos com muita alegria no nosso projeto de crescimento espiritual através da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos apresentar a você uma pequena introdução, né? Uma pré-aula, subsídios, complementos, informações, para que você tenha mais interesse, né, de ir à aula no domingo. Claro, você, professor, se prepare melhor para dar a aula no próximo domingo na escola dominical. Espero que seja útil para você. Eu sou o pastor Gessner. Lembrando que nós estamos começando hoje, com a graça de Deus, o segundo trimestre. Essa é a primeira lição do segundo trimestre da revista da CPAD, da Escola Bíblica Dominical de 2023. O tema é Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. E eu não tenho dúvidas, não é? Tenho a alegria de dizer a você que a escola dominical é a maior escola do mundo, é maravilhoso. Quem não tem o hábito de ir à escola tem que criar esse hábito, porque é muito bom aprender com o Senhor e com a sua palavra, tá? E eu achei interessante porque quando você reflete, né, sobre a necessidade de um avivamento, como fizemos no primeiro trimestre, agora nós temos que nos preparar para esse tempo do fim, né? O tema é exatamente isso, é uma sequência, é uma continuidade. A gente foi desafiado a viver uma vida avivada, e essa vida avivada tem que ter reflexos práticos. E os reflexos práticos é superar problemas, desafios dentro de casa, porque é o nosso primeiro grande ministério é o nosso lar, nossa casa, nossa família, né? O comentarista desse trimestre é o nobre pastor Elianai Cabral, né? Ele que hoje tem a função de ser o consultor teológico da CPAD, além de ser um escritor esmero e que há muitos anos vem comentando lições bíblicas, escreveu comentários maravilhosos. Quem não conhece a sua obra não conhece o que é a Assembleia de Deus e CPAD, né? Porque parece que eles estão meio que ligados. Depois que Deus nos deu a honra de conviver e aprender com o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, agora nós temos a alegria, não é, de termos como consultor teológico o servo de Deus, pastor Elianai Cabral, né? Homem de Deus, homem de Deus. Desde muito jovem já leio escritos e aprendo muito com esse célebre servo do Senhor. Bom, olha que interessante. Quando você pega a revista, a gente às vezes não faz essas observações, né? Quando você pega a revista, pegue a sua revista, aqui na capa a gente tem uma novidade interessante. Nada é por acaso, né? Tudo é muito intencional. E a capa nos mostra uma família. Você observou que são 3 gerações? Olha que interessante, não é? São 3 gerações nessa família, não é? Tem aqui o senhor mais idoso, tem aqui o filho, não é? A senhora aqui, como se fossem os pais, né, desse casal, de um desse do casal, e aqui o netinho. 3 gerações sentadas à mesa, orando para que o Senhor abençoe não só o alimento, mas também continue dando graça à sua família e à sua geração. É importante você estar atento a esses detalhes, porque não é por acaso, não é? Você tem a capacidade de aprender com cada detalhe da lição algo importante para a sua vida. Isso faz diferença. Por isso que o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, né, fala que Jeová tinha que ser reconhecido em Israel como o único Senhor, que era essa, ouve Israel, Jeová é o único Deus. A partir do versículo 5, versículo 6, do capítulo 6 de Deuteronômio, diz que os pais ensinavam para os filhos. Imagina, né, se essa família tem uma estrutura espiritual, é porque foi ensinada, né, foi sendo treinada. Isso é muito maravilhoso. Espero que a gente tenha o mesmo despertamento. Ao olhar para essa capa, a gente também possa reunir nossa família para aprender um pouquinho daquilo que Deus tem para nós, para nossa casa, para nossa família, em o nome do Senhor Jesus. Veja, queridos, a gente precisa entender que o homem foi criado para viver em sociedade. Falar sobre relacionamentos em família é falar da estrutura básica da sociedade. Falar de relacionamentos em família é falar daquilo que é salutar, imprescindível, indispensável, maravilhoso, glorioso. Porque o ambiente familiar é um ambiente onde nós temos que agir como família, salvos na pessoa de Jesus. Né? É nesse ambiente, nesse grupo criado por Deus, sonhado por Deus, é que nós desenvolvemos, construímos, é que nós simplesmente fazemos uma mudança radical do nosso caráter. É nesse ambiente
que se forma o nosso caráter. Então é importante demais nós termos essa consciência. Então veja, a base da sociedade é uma instituição criada por Deus, é uma família. Quando, né, o inimigo se levanta, faz dela o seu alvo, eu e você temos que ter a consciência de sermos blindados do Senhor, guardados do Senhor, porque nesse tempo Deus estabeleceu a família como grande estrutura para conservar, para manter padrões e a situação da nossa sociedade. Tá? Então vamos crescer muito, vamos trabalhar muito, né, nesse projeto chamado família, para a gente poder conseguir crescer, desenvolver, trabalhar. Então temos 3 lições com essa proposta. Lição de número 1, quando a família age por conta própria. Os 3 tópicos estão aí. Nós temos a lição de número 2, a predileção dos pais por uns filhos. Lição de número 3, o ciúme, o mal que prejudica a família. 4, ídolos na família. 5, botim em família. 6, pais zelosos e filhos rebeldes. 7, o relacionamento entre nora e sogra. 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. 9, uma família nada perfeita. 10, quando os pais sepultam seus filhos. 11, os prejuízos da mentira na família, criando filhos saudáveis, e a amizade de Jesus com a família de Betânia. É a última lição, você não pode perder nenhuma delas. Olha como é interessante, você tem a oportunidade de aprender a cada lição um assunto muito interessante relacionado à família. Vamos para a lição número 1, quando a família age por conta própria. Vamos lá? É importante. Primeira observação que eu quero que você grave, aprenda, traga para o seu coração, é que essa família vai estudar a história de Abraão. Eu coloquei aqui a cronologia só para você lembrar. Com 75 anos, Deus chama ele em Ur dos Caldeus, na Caldeia, na Mesopotâmia. Com 85 anos, Abraão tem aquela atitude que a sua esposa lhe propôs e ele se relaciona com Agar. Eu coloquei essas 2 informações, nasce Ismael. Isso aqui faz parte da base da nossa lição de hoje. As demais situações você conhece, com 100 anos nasce Isaac, enfim, vai morrer com 175 anos. Vamos lá. Então, veja, a primeira verdade que eu preciso entender é que a família foi instituída por Deus. Isso aqui é uma verdade que precisa ser gravada no meu coração e no seu coração. Qual que é a proposta de Deus a instituir a família? Qual que foi o sonho de Deus a instituir a família? A família se tornou o grande projeto de Deus. Veja, queridos, se nós, eu e você, pararmos para refletir, nós vamos entender que o primeiro grupo social a quem nós pertencemos é a família. E é um grupo criado pelo próprio Deus. Esse grupo precisa suprir as necessidades sentimentais, as necessidades afetivas, emocionais do ser humano. A função da família é exatamente isso, né? Em família não pode haver solidão. Em família não pode haver esse espírito de abandono. Não, a família é essa estrutura básica. Os homens, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, reconhecem que a família tem um papel fundamental na vida do homem. Tá? Você se lembra da Declaração Universal dos Seres Humanos? A família, né, ela é exatamente isso. Ela é esse centro natural, né? Ela é esse centro estabelecido de forma natural para o crescimento. Então, é importante demais nós entendermos e compreendermos realmente o que vem a ser a família. Então, vejam, queridos, e quando, né, eu e você temos a convicção, a certeza, né, temos a, a convicção de que Deus não só criou a família, mas Ele estabeleceu regras para essa família, Ele estabeleceu caminhos para essa família. Eu entendo isso. Quando eu consigo compreender essa verdade, muda completamente a minha capacidade de observar. Então, eu tenho que ter no coração essa certeza. Deus criou a família, criou esse projeto, nasceu no coração de Deus esse projeto chamado família, para que nós, eu e você, pudéssemos servir um ao outro. E é isso que nós vamos observar aqui. Deus é tão criterioso e cuidadoso com esse projeto chamado família, que Ele instituiu essa família de forma tão comprometida. Aquilo que o homem precisa, Ele colocou na família. E aí Deus estabeleceu algumas regras para a família. E eu preciso ter a consciência dessas regras. Quais sejam essas regras para a família que nós temos hoje, não é? A família, ela é instituída por Deus, criada por Deus, sonhada por Deus, para ser um ambiente de formação, para ser um ambiente de desenvolvimento, de multiplicação. Então, portanto, as regras básicas da família primeiro, o relacionamento familiar tem que ser sadio. Ele tem que ser baseado, construído sobre o sustento, sobre a base, sobre o alicerce do amor. Precisa que isso aconteça. A família, ela tem uma regra muito interessante. Toda família tem que ter, o cuidado de entender que a heterossexualidade, ela é
regra básica da família. Sem a heterossexualidade, família não existe. A união de pessoas do mesmo sexo não promove aquilo que é sonhado por Deus como família. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e constituirão ambos uma só carne. Não é possível uma união de pessoas do mesmo sexo, né? E uma grande regra importante para a família é que é a base de toda a sociedade. Eu costumo dizer que o casamento ele atende pelo menos 3 grandes expectativas. Ele cumpre o seu papel na esfera legal, né? Olha que interessante. Quando você casa, você cumpre o papel na esfera legal. Isso é lei, instituído por Deus pelo Código Civil, né? E também, claro, né, ele é devidamente normatizado pelas leis do país. A segunda grande área que o casamento atende é a área espiritual. É a questão de entender o projeto de Deus de unir homem e mulher para uma só carne. E a terceira grande área que ele atende é a área social. A sociedade, a comunidade que nós vivemos, ela é exatamente o fruto da nossa família. Para você pensar um pouquinho. Tudo que acontece na sociedade são nossos filhos. Portanto, os nossos filhos são gerados dentro do nosso ambiente. Então, essa família que foi instituída por Deus, ela tem regras, ela tem papel de impacto como base da sociedade. Em Itaú, onde nós estamos sediados, estabelecidos, tudo que acontece em Itaú é o fruto dos nossos filhos. A sociedade é fruto das famílias que se reuniram e produziram seus filhos, e os filhos são esse resultado. Então, não tem como fugir disso. Tá? E agora, eu quero convidá-los para que nós mergulhemos no assunto da lição, que é a família de Abraão. Ela é um exemplo como ambiente de serviço e ambiente de obediência a Deus. Então, nessa primeira lição da aula do nosso trimestre, a gente vai mergulhar sobre, não é, aquilo que é família de Abraão. Então, baseado naquela cronologia que nós estabelecemos, você sabe que Deus chama Abraão na terra de Ur dos Caldeus. Abraão, ele tem um chamado específico, diz a ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você se lembra disso? Não é? Olha que interessante. É muito legal a gente parar para entender e para compreender isso. E não só isso, né? Você se lembra da leitura básica da semana? No capítulo 12 de Gênesis, né? No versículo de número 4, e aí é importante você lembrar, nós fizemos a seguinte leitura: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, Abraão, ele consegue, ou Abrão, né, para ser mais fidedigno ao texto e à leitura, consegue obedecer à ordem de Deus e sai para construir uma nação, e Deus faz isso baseado na família de Abrão. Engraçado que ele diz que ele daria a Abrão filho. A descendência que constituiria Israel seria os filhos de Abraão. Aí, querido, será que não está na hora de nós entendermos que a minha família e a sua família é um grande projeto de Deus? Que nós somos todos sustentados por promessas? E que Deus, o Deus que faz promessas a Abraão, é o mesmo que faz promessas para a minha vida e para a sua vida, e a minha jornada e a sua jornada espiritual nada mais é do que a responsabilidade de viver algo instituído por Deus, que é simplesmente, não é, uma grande responsabilidade. Eu e você precisamos ter isso. E a promessa que Deus fez a Abraão foi específica. Era a promessa de um herdeiro. Era a promessa de alguém que seria herdeiro. Olha que interessante. Tá? Eu agora estou servindo a um Deus que a terra toda é sua. A Bíblia diz que a terra é dele, a sua plenitude, como diz o salmista no Salmo 24. Estou servindo a um Deus que sonhou com uma família, e ele sonhou com o meu projeto de família, com o seu projeto de família, e nos dá, através da família de Abraão, um exemplo muito importante para nós aprendermos. Que a nossa vida deve ser sustentada por uma fé firme nas promessas. Quando eu duvido diante de uma promessa, quando eu duvido diante de uma espera, eu posso ter atitudes terríveis. Veja, após a promessa de uma descendência, capítulo 15, agora nós estamos do Gênesis, veio uma preocupação. Abraão disse, mas Senhor, a minha mulher não gera filhos. Na minha casa, eu só tenho o Eliezer, que é o meu criado de preferência, o mais importante, o mordomo da minha casa, o administrador da minha casa. O Senhor falou, não, de ti será gerado um filho.
O problema é que toda promessa passa por um tempo de espera. Talvez eu precise aplicar isso para minha família e para a sua família. Eu e você somos simplesmente desafiados por Deus a não permitir que as dúvidas nos impeçam de enxergar a operação do sobrenatural de Deus. Eu não posso permitir isso. E Deus, então, agora garante a Abraão o cumprimento dessa promessa. Fala assim, Abraão, olha, vai ser de ti gerado. Olha que interessante, queridos. Pegue a sua lição aí, se você tiver na mão. Olha o que diz o terceiro subtópico do tópico número 1. De ti vai ser gerado. Aquele que de ti será gerado. Uma coisa que eu aprendo, que eu acho fantástico aqui, é que todos nós temos por Deus, escute isso, queridos, um desafio. Capítulo de número 15 do Evangelho, quando escreveu João. Toda vara que está em mim dá muito fruto. E foi para dar muito fruto que Cristo nos escolheu. Que o Senhor nos permitiu ser ligados no tronco, na base, na estrutura, para recebermos tudo o que precisamos para produzir para o reino de Deus. A nossa família não é diferente disso. É esse ambiente. Eu preciso começar a pensar nisso. Eu preciso começar a trazer isso para uma realidade. Eu e você temos que ter isso. E o Deus que nos dá essa promessa é o Deus que garante que vai cumprir a promessa que ele nos fez. Infelizmente, Abraão vai vacilar na fé. Abraão vai ouvir a sua esposa Sara e vai simplesmente, né, agir de forma inadequada. E aí, o exemplo da família de Abraão, para o nosso desafio de hoje, é este. Eu e você precisamos entender isso. Entender o quê, pastor? Que a interferência no plano de Deus não é necessária. Eu não preciso ajudar Deus. Eu não preciso. Eu e você, como servos de Deus, como chefes de família, eu preciso tomar uma posição. Eu e você precisamos entender que, por mais que Deus tenha nos colocado como sacerdotes da nossa casa, como homens, nós precisamos entender que o senhorio da nossa vida tem que ser de Jesus. E eu não posso, de forma nenhuma, tentar ajudar a Deus. A tentativa de Sara, queridos, foi traumática. Abraão teve um papel muito importante, não é? Na sociedade, né? Na formação do povo de Israel, mas Abraão também, através da sua atitude, deixa para a gente aqui um pensamento, uma necessidade de entender que eu e você não podemos, em hipótese alguma, tá, deixar de reconhecer que nós somos instrumentos no plano de Deus. E que ser instrumento no plano de Deus, tá, traz a responsabilidade de sermos fiéis àquilo que Deus estabeleceu para nós. Eu e você não podemos mudar isso. Abraão se casa com Sarai, Sarai é sua meio-irmã, você conhece isso, né? E a Bíblia diz isso em Gênesis capítulo 11, versículo 29, versículo 30. E aí ele se mantém casado com Sarai, mesmo ela sendo estéril, que aí há, eu creio que um vínculo de amor, porque naquela época ele tinha direito, porque a mulher estéril, ele tinha a obrigação de gerar descendência, então ele podia, né? Mas ele se mantém firme à fidelidade à sua esposa e diz, olha, o Senhor diz para ele, então, como se você manteve firme, de ti será gerado, né? Abraão era uma pessoa temente a Deus, e ele dá um exemplo interessante, né? E aí ele nos dá um mandamento divino aqui, queridos. Talvez seja muito importante, a monogamia, né? A perpetuidade do casamento. Isso não é negociado. Mordomia e perpetuidade do casamento. Isso não é negociado em hipótese alguma. Então, Deus não negocia esse princípio. Porém, a Bíblia diz que agora Sara se incomoda. E ela pega e diz para Abraão, por favor, tenha um filho com a nossa criada. Irmãos, Agar é um problema. Tá? Agar é um problema. Na primeira validação, teve de Canaã, da saída de Canaã. Abraão sai de Canaã, indo para o Egito. Abraão pôs em risco o seu casamento. Você lembra disso? Né? Ele mentiu que Sara não era esposa, era só irmã, né? Apesar que ele ter. E ele simplesmente faz isso. E agora ele vai para o Egito, você sabe, e agora de lá ele traz uma egípcia como escrava. Olha como é que as coisas vão sendo vistas. Não adianta querer interferir, mano, no plano de Deus. Não adianta querer ajudar a Deus, né? Ele teve que quebrar a sua regra de fidelidade e trouxe de lá uma escrava egípcia chamada Agar.
E talvez deveria ser uma pessoa muito sociável, né? Muito legal, porque ela é inserida na família de forma muito precisa, muito pronta. E agora ela, então, é colocada no leito, na cama do seu senhor, e ela engravida. Todo mundo sabe que desse casamento vai nascer, não é? O, não é, vai nascer Ismael, né, o filho de Abraão, que queria ser teoricamente o primogênito, não é porque não é no casamento, né? Agora, eu preciso entender que essa solução, ela contrariava frontalmente as promessas de Deus. Irmão, o servo de Deus não pode se deixar levar pelas circunstâncias. Eu não posso negociar. Essa tentativa de Sarai em ajudar a Deus, ela simplesmente traz consequências drásticas. Na vida conjugal, é importante que o casal crente consulte a Deus em tudo. Abraão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Todavia, a Bíblia diz que agora, né, ela, ao invés de esperar, ela então faz isso. E aí, queridos, essa solução, de acordo com o moral, com aquilo que eram as regras naquele tempo, não tinham quebrado nenhum tipo de princípio legal. Mas, quando eu penso nas consequências morais, é terrível, né? Irmão, pode dar um resultado excelente. Deu à luz a um filho, mas as consequências disso foram tão drásticas, tão terríveis. Os dois, agora, queridos, não ferem nenhuma regra legal, mas ferem, não é, o conceito básico de viver pela fé. Sabe por que que eu não posso interferir no plano de Deus? Porque eu quero, a partir daquele momento, abandono o princípio básico. Servir a Deus é servi-lo pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Abraão quebra o princípio. Agora eles vacilam na fé. Irmãos, isso é muito sério. Eu e você devemos cuidar para não interferir nos desígnios de Deus, porque isso pode significar o desvio da vontade divina. Eu não posso, por causa de uma decisão precipitada, querer intervir no plano original de Deus. E agora tem o problema da precipitação, né? Irmãos, isso é gravíssimo. A precipitação de, né, de Abraão e Sara foi terrível. Traz consequências drásticas. Olha só como é complicado, né? Primeira coisa que acontece é que quando eles fazem isso, eles agora não abandonam a fidelidade. Primeira coisa, um grande sinal dos últimos dias, né? Quais são os grandes inconvenientes? Primeiro, Agar era egípcia, portanto, ele acaba criando um processo de miscigenação que Deus, o Senhor, né, sonhou com um povo puro, então ele não aceitaria que isso acontecesse. Portanto, jamais poderia ser um instrumento, né, usado para auxiliar a Deus no processo, mesmo que Deus ele ame todos, mas eu preciso parar para pensar nisso. H é desvio espiritual. H é eu simplesmente, né, ter desvio espiritual. Irmãos, isso é sério. Infelizmente, isso está acontecendo com muita frequência. Quantos de nós, né, muitas vezes temos essa atitude, não devemos, de forma alguma, ter atitudes como essa. Eu não posso, né, eu não tenho direito de nem ajudar a Deus e nem ter desvios dessa natureza. Isso não é possível, isso não é aceitável, né? E Agar representa isso. Agar representa, queridos, e aí me preocupa muito, porque Agar é consequência da incredulidade e da desesperança em Deus. Sarai, né, olha para o céu e diz: eis que Deus tem me impedido de gerar. Parece que a desculpa é boa, a razão é boa. Cuidado, queridos, o inimigo é sagaz. Quantas vezes, né, a gente sofre com os problemas da nossa própria precipitação? Porque a minha precipitação, ela está demonstrando a minha incredulidade e a minha desesperança em Deus. H era uma solução feita na base da lógica humana e não na direção do Espírito Santo. E a solução fez com que Deus fizesse um silêncio enorme na casa de Abraão. Você lembra, né, que ele vai falar com Abraão agora só quando Abraão tinha 99 anos. Então nós estamos falando aí de um tempo, no mínimo, de 14 anos de silêncio, porque Deus não suportou. Não, o silêncio de Deus é terrível, principalmente quando o tempo está passando. Então, a precipitação de Abraão
ela é algo que não é possível. E eu não preciso nem falar para você que dessa precipitação nasceu Ismael. E você sabe, eu também, que Ismael, né, se tornou o grande líder da nação palestina, o grande patriarca da nação palestina, você sabe disso. Isso até hoje tem consequências terríveis. Ismael quer dizer Deus ouve, né? Você sabe disso. Deus viu o modo injusto de Abraão e Sara tratarem Agar, e ele ouviu, né, o clamor e deu para o menino um futuro por causa de Abraão, diz a Bíblia, mas esse futuro até hoje gera o que nós conhecemos como conflito da faixa de Gaza, conflito palestino-israelita, né, que é fruto dessa ação do patriarca. Você consegue entender como é profunda essa lição e o desafio de Deus para sermos como eu e você, ambiente de serviço, ambiente de cumprimento da vontade de Deus, ambiente de trabalho para o reino de Deus, mas ambiente que exige trabalhar e fazer segundo as regras do Senhor. E a lição conclui com o terceiro tópico, consequência de uma decisão precipitada. O conflito na família de Abraão, você sabe o que acontece, né? Agora, Sara olha quando seu filho nasce e vê o menino, fala assim, eu quero que vá embora, né? Ele é expulso de casa, quando grávida, depois ela é expulsa de casa com o menino, você sabe que Deus vai agir, vai cuidar do menino, vai dar ao menino, né, um cuidado, porém, esse ciúme de Sara gera essa situação. Olha aqui, não sei se você consegue imaginar o tamanho das consequências. Uma incredulidade de Abraão com relação à comida, ele sai da terra, vai para o Egito, no Egito ele encontra Agar, Agar vem, agora Sara tem um momento né, de frieza na fé, ela simplesmente usa Agar como um instrumento para ajudar a Deus, nasce Ismael, agora eles são expulsos de casa, porque não dá, não consegue conviver, e a Bíblia diz que Abraão, olha que isso é forte demais, que Deus olhou para Abraão e falou, tem que ouvir sua mulher, ela está certa, ela vai ter que ir embora mesmo, mas eu vou cuidar, que é sua descendência. Irmãos, isso é sério demais, tá? Veja, tem muita gente construindo uma opinião equivocada acerca de Deus, como Sarai diz a Abraão, que o Senhor me tem impedido de gerar. Ela está exatamente declarando, né? Deus havia falhado com ela para gerar filhos. Isso afastou, né, a Sarai da presença de Deus, da dependência de Deus. Ela foi alguém que tomou decisão precipitada. Isso trouxe fraqueza, isso trouxe consequências drásticas. Deus tem misericórdia de nós, que nós atentemos para essa lição. Eu e você, como homens de Deus, temos papéis de mentores espirituais nas nossas casas. E não podemos deixar de governar as nossas casas com sabedoria. E não só isso, nós não podemos tomar decisões precipitadas, porque gera consequências que vão desde conflitos até equívocos acerca de Deus. Deus tem misericórdia de nós e nos ensine, queridos, e não dá para vivermos como plano de Deus, como ambiente de serviço, de obediência a Deus e sermos talvez inconsequentes em nossas decisões. Eu quero concluir com essa frase. Quando temos a certeza de que Deus está vendo e ouvindo todas as coisas de forma convicta e sincera, nossas ações não se moldam segundo a carne, segundo a lógica, segundo o costume ou as convenções humanas, mas se desenvolve por fé. Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana extraordinária. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, convidá-lo para estar conosco toda segunda-feira. Nossa pré-aula sai às segundas-feiras, às 14 horas. Você tá, né, quando você assiste sua aula no domingo, na segunda você já pode ter o acesso a esse pequeno resumo, alguns insights, algumas dicas importantes sobre a lição do próximo domingo, para você ir estudando. E não só isso, às 10 da manhã, você tem a leitura, o comentário da leitura do dia, para você já ir se inteirando do assunto, que você vai internalizar, que você vai aprender, que vai te fazer crescer na escola dominical. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma semana abençoadíssima, e eu espero ver você aqui, sempre, todos os dias, aprendendo no canal Assembleia de Deus Missão Itaú de Minas, no YouTube. Eu sou o pastor Gésner e eu espero você. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus nos permitir.